Olá, gente. Vamos mais uma aula aí de mecânica, né? O assunto de hoje é momentos de inércia. Eu sou o professor Mauro, da UFOPA, e hoje a gente vai abordar esse assunto aí, tá? Que é bem importante na engenharia, para quem vai trabalhar na parte tanto de flexão, né? De peças, tá bom? Então bora lá. Primeiro vamos explicar o que é momento de inércia e para que ele serve, né? Vamos considerar a seguinte situação. Sempre que uma carga distribuída, né? Nesse caso que a gente vai considerar como uma pressão, que nessa fase do seu estudo você ainda não conhece algumas grandezas, então a gente vai dizer que é uma pressão, né? Uma carga sobre uma área que atua perpendicularmente a uma área, né? E sua intensidade varia linearmente. O cálculo do momento da distribuição de carga em relação ao eixo, momento, presta atenção nessa palavra, distribuição de carga em relação a um eixo, envolverá uma quantidade chamada momento de inércia diária ou segundo momento diário. Bom, primeira coisa, lembra quando eu falei para você guardar momento aí na sua mente? Momento na física é o produto de uma força por uma distância. Que distância é essa? A distância perpendicular entre o ponto de aplicação de onde eu quero calcular o momento e a força, tá? Então, por exemplo, tem uma chave aqui, eu estou apertando um parafuso, né? Então, ao puxar essa chave, eu provoco um giro na chave, né? Então, esse giro é um momento. Nesse caso aqui é um torque, né? Mas existe tanto torque quanto o momento fletor, que é o que a flexão é. Se eu fizesse isso aqui, imagina no papel, ó, fazendo isso aqui, ó, uma barriguinha. Então seria isso. Então o momento fletor, que é o da barriguinha, e o momento torsor, que é o giro em torno do mesmo eixo. Então, o momento de uma força é calculado pelo produto dessa força vezes uma distância perpendicular, ó, 90 graus. O que é perpendicular? 90 graus em relação ao ponto de aplicação, né? Ponto onde eu quero calcular o torque. Então, o momento de uma força é força vezes distância. Qual a distância? Distância perpendicular entre o ponto que eu quero calcular o momento e o ponto de ação da força. Essa distância recebe o nome de braço de alavanca, tá? E o M é o momento da força. Aí a natureza desse momento pode ser torque ou momento fletor, né? Por hora a gente ainda não vai se atentar a isso. Mais para frente a gente vai aprender. Então, sabendo disso, né? Vamos seguir para a seguinte situação. Digamos que a gente tenha um reservatório aqui, uma piscina, um tanque, algum recipiente cheio de água, né? Cheio de líquido, no caso. Então eu teria essa piscina aqui cheia de água, né? E a gente sabe lá da física que conforme a profundidade, né, a pressão de água vai aumentando linearmente. Então imagina que eu peguei essa parede aqui, ó, da piscina, né, isolei, tirei as outras. Eu terei esse tipo de carregamento aqui, ó, carregamento triangular, uma pressão triangular atuando perpendicularmente a essa parede da piscina, né? Então são várias carguinhas, né? Vários pedacinhos de cargas que eu vou chamar de DF, né? Então essa pressão eu vou chamar de Q, e ela é uma função da altura, que no caso aqui é Y. E eu quero saber qual é a força resultante, né? A soma de todas essas forcinhas. O que eu teria que fazer? Somar, né? Multiplicar pela área, ou então integrar isso aqui em uma integral de área para descobrir essa força, né? Então como é que seria? Primeiro, a gente sabe que pressão, vou escrever bem aqui, pressão é força sobre área. Então força seria P vezes A, né? Seria essa situação. Como a gente está trabalhando aqui, a nossa pressão é o quê? Né? A nossa área é a área total aqui, né? Então o que a gente faz? Vamos pegar um pedacinho, uma faixinha, né, infinitesimal, e eu quero saber qual é a força que está atuando ali naquela faixinha, e depois eu integro, né, desse ponto até esse ponto para descobrir qual é o total. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Força é pressão, que no caso é o F de Y, vezes uma área, só que é pequenininha. Aí eu substituí aqui, eu disse que o Q vale o Q
f de x é q vezes y, no caso esse qzão aqui é uma constante, né? CTE aqui, ó, essa sigla quando você vê algum lugar quer dizer constante, é uma função de y dA. Então o que eu teria? Se eu quiser calcular um momento, saber qual é a flexão que isso aqui faz, né? Essa barriguinha aqui, digamos assim, que nem eu fiz no papel, bastava eu multiplicar o valor da força pelo braço de alavanca, né? Que braço é esse? É o ponto de ação da força, onde a força está, vezes uma distância qualquer. Imagina que eu pego uma borda aqui, né? Então seria essa força vezes um y. Então escrever aqui, ó, momento, força vezes uma distância, braço de alavanca, no caso y. Fazendo isso, ó, substituindo df por qy dA, eu teria qy, né? Esse y aqui é o dessa fórmula e tem um y aqui dessa outra. Então vai ter dois y, tá vendo? Dois y. Então vai ficar y ao quadrado. E q, como é uma constante, né, eu posso tirar da integração. Então, integrando dos dois lados, aqui em relação a m aqui dA, eu teria essa fórmula aqui, que é o momento, é um número qualquer aqui, né, uma constante, vezes integral de y ao quadrado dA. O que a gente vai estudar é essa integral aqui, ó, y ao quadrado dA, no caso, distância ao quadrado dA. Essa integral é o momento de inércia, tá bom? Então é isso que vai ser o objetivo do nosso estudo hoje. Para que ele serve? Para calcular o momento, né, o momento de uma força, quando eu estou trabalhando com flexão. Beleza? Então, por hora, esse momento aqui a gente vai deixar ele quieto aí. Vamos calcular o momento de inércia, que é uma característica geométrica, tá? Então, tendo isso em vista, a gente vai tentar explorar esses conhecimentos para as outras distâncias. Então, a integral y dA é denominada momento de inércia de uma área, né? E o nome dela vai ser Izão x. X mesmo. Em relação ao eixo x. Então, quando eu uso y, eu tenho um momento em relação a outro eixo. Então, veja bem. Então, ix, momento de inércia em torno do eixo x, ou então em relação a x, é igual a integral de área de y ao quadrado dA. Aquela fórmula que a gente descobriu lá. E a integral, o momento de inércia em torno do eixo y, ou em relação ao y, é a integral de área x quadrado dA. Então, quando aqui for y, aqui tem que ser x. Quando aqui for x, aqui tem que ser y. Isso para coordenadas cartesianas, tá bom? Coordenadas cartesianas. O que é cartesiana? X e y, né? Esse tipo de gráfico aqui. Então, imagina só um corpo aqui qualquer, né? Uma figura qualquer. E eu tenho um pedacinho dA, né? Um elemento infinitesimal. E esse tem uma coordenada x, né? Que seria isso. E esse aqui tem uma coordenada y, que seria isso. Então, o momento de inércia em torno do eixo y, eu uso esse braço aqui, ó, perpendicular. Momento de inércia em torno do eixo y, né? Uso o braço x. Momento de inércia em torno do eixo x, eu uso o braço y. Então, por isso que é alternado. Lembra lá? Tem que fazer 90 graus. Como eu te falei. Isso para coordenadas polares. Agora, para coordenadas cartesianas. Para coordenadas polares, a gente precisa de outro tipo de metodologia, né? Eu preciso do raio, que é a distância da origem até o ponto onde eu estou calculando, caso aqui, e um ângulo. Se você reparar, aqui tem um triângulo. Esse triângulo é retângulo. Então, eu vou ter y para esse cateto oposto e x para o cateto adjacente. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, ficaria r quadrado, que é a hipotenusa, igual a soma dos quadrados dos catetos, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Que é o triângulozinho. Se eu multiplicar tudo por dA, né, não altera em nada, concorda? Estou aplicando tudo a mesma coisa. dA aqui, dos dois lados da igualdade. E integrar isso em torno de... Integrar em forma de área, né, integral de área em todos os membros da equação, né? Eu vou encontrar justamente essas fórmulas que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, integral de x dA. Aqui, ó. É momento de inércia em y. Integral de y ao quadrado dA é momento de inércia em x. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir isso aqui por ix e y e ix. Essas linhas aqui, tá, gente? Depende só da orientação do eixo. Então, para esses eixos aqui, ó, seriam esses, tá bom? Então, é só em relação ao eixo que eu estou trabalhando.
Então, em torno de coordenadas polares, né, eu preciso de um braço, que vai ser o R, ao quadrado dA. Mesmo esquema que está aqui, só muda o tipo de grandeza. Né? Em coordenadas polares eu tenho R, em coordenadas cartesianas eu vou ter X ou Y. E que o momento polar, toda vez que eu quiser calcular o momento polar, basta somar o momento Y mais o momento X, tá? Para aquela eixo de coordenadas que vai dar o valor de momento de inércia. Beleza? Então a gente vai ver agora como é que determina isso. A gente vai fazer para aquelas mesmas figuras que a gente fez para o centro de gravidade, que é uma continuação daquilo. Então bora lá. As figuras que a gente fez lá para o centro de gravidade eram retângulo, triângulo, retângulo, círculo, né? E quarto de círculo. Tinha o semicírculo também, mas o semicírculo saía do círculo e do quarto de círculo. Então vamos lá, vamos começar com o retângulo. Só esconder algumas coisas aqui, só para ficar fácil. Bora lá. Então, digamos que seja, o momento de inércia pode ser calculado em relação a qualquer sistema de eixos cartesianos. Um retângulos com eixos passando pelo CG. O que é o CG? Centro de gravidade. Então, o que a gente vai ter? Primeiro, a gente vai ter um retângulo aí, ó, no qual os eixos X e Y passam pelo centro de gravidade dessa peça, né? Aqui os eixos eixo Y e o eixo X. Então a gente já descobriu que o centro de gravidade de uma peça retangular é na metade da base e na metade da altura. Então o que a gente vai precisar? Aquelas mesmas faixas, né? Então vou ter uma faixa vertical e uma faixa horizontal. A definição do momento de inércia, né? A gente já sabe. É o quê? É y ao quadrado dA. Então, qual é o sistema de coordenadas que passa pelo CG? Então, estou escrevendo CG aqui, tá bem? Então, às vezes eu posso colocar, às vezes eu não posso colocar, mas basta você identificar onde que está a origem do eixo. Então, o que eu vou precisar? Primeiro, eu preciso dA. O que é o dA? É a área da faixa. Então, nesse caso aqui, a faixa azul, né? Ela tem uma espessura dx e uma altura h. Então, o dA dela vai ser o que? H dx. Para a faixa verde, ela vai ter uma altura, né, que seria a espessura dy e uma largura b. Então, a área dela vai ser b dy. Então, tá aqui as duas faixinhas. Fazendo isso, a gente vai começar a substituir, né? Então, vamos começar primeiro com o momento de inércia em torno do eixo x. Quando é x, eu vou usar y. Então, no dA que eu for substituir aqui, vai ser o que envolve y. Então, bora lá. Vai ficar y ao quadrado, né? Que é o valor da coordenada aí do do centro de gravidade da faixinha em relação ao eixo, né? Mais a área, vezes a área. Então, qual é a área? B dy, né? Aí, essa integral aqui, ela tem que ser de zero, né? De zero não. Desse ponto aqui até bem aqui. Como o sistema de coordenadas é aqui no meio, né? Na metade da altura, então vai ser menos h sobre 2 até h sobre 2 positivo. Então, por isso que os intervalos são esses, menos h sobre 2 até h sobre 2. Essa faixinha verde, ela vai, quando ela estiver bem aqui embaixo, ela é menos h sobre 2, o y dela, esse y. E quando ela estiver lá em cima, esse y vai valer h sobre 2, positivo. Então, resolvendo essa integral em relação a y, a gente vai ter essa continha aqui, né? Facinho. Vai ficar só aumentar o expoente e dividir por essa soma, né? Então, ficou y3 sobre 3. Resolvendo isso, o que a gente fez? Eu tirei aqui o que era constante, que é o b e o 13, no lugar do y ao cubo eu coloquei h sobre 2, menos, aí depois menos h sobre 2, beleza? Isso daqui vai dar um número negativo, bacana? Que está elevado ao expoente ímpar. Então, negativo com negativo vai dar mais. Então, o número que der aqui eu vou somar de novo, é a mesma coisa. Então, veja bem, aqui vai ficar h ao cubo e aqui vai ficar 8, né? 8, então duas vezes isso, por isso que apareceu esse 2 aqui, ó. 2bh3 sobre 8, né? Bacana? Da onde é esse b? Daqui de fora. E esse 3? Daqui também. Então, eu posso cortar esse 8 com esse 2. Eu vou chegar nessa fórmula aqui. Que o centro de gravidade, o momento de inércia em torno do eixo x, que passa pelo centro de gravidade, é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Essa é a fórmula que a gente vai precisar, tá?
Em termos de dedução de fórmula, pode ser que caia na prova, mas vou ter que ver para ver se vai cair ou não, né? Mas se cair é só repetir esse espaço. E o momento de inércia em torno do eixo Y é semelhante, só muda o quê? Que agora em vez de x vai ser y, né? E a área vai ser a outra, que envolve h dx. Aí a integral é a mesma, a gente vai chegar na mesma fórmula. Só vai mudar o quê? Que agora é b que está ao cubo e h é elevado a 1 dividido por 12. Tendo isso em vista, a gente vai poder calcular o momento de inércia para qualquer eixo, né? Para qualquer eixo. Vou pegar aqui outro. Como é que a gente vai calcular para qualquer eixo? Usando esse teorema aí dos eixos paralelos. Como é que usa? O teorema dos eixos paralelos pode ser usado para determinar o momento de inércia em relação a qualquer eixo que seja paralelos ao eixo passando pelo centroide em relação ao momento de inércia desconhecidos. Então, por exemplo, olha aqui o esquema, que eu tenho um eixo x e y, linha, né? Que eles são paralelos ao eixo x, CG, e o eixo y, CG, são paralelos, né? Então, isso aqui é paralelo a x com x e y com x, então eu posso usar esse teorema. Então, o que acontece? Imagina que eu quero calcular o momento de inércia em torno do eixo, né? Esse x que passa bem aqui. Eu preciso da distância do ponto que eu estou calculando até lá. Que distância vai ser essa? Vai ser esse y' aqui, ó. Esse y'. O que é esse y'? Essa distância bem aqui, ó, que é o yCG, que é do ponto até o eixo, né? Então, se passa pelo CG, mais uma distância y, né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Y' e CG mais dy. Esse aqui não é derivada, tá? Que é só uma linha mesmo. Então, o momento de inércia em torno do eixo x vai ser o quê? Integral de y' ao quadrado dA. Então, o que eu estou fazendo? No lugar do y' ao quadrado dA, eu vou substituir isso aqui, ó. Então, é por isso que apareceu isso bem aqui, ó. Então, fazendo isso aqui é um produto notável. Então, é o quadrado do primeiro, né? No caso que eu coloquei um traço, é esse y aqui. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. dA. Fazendo isso, essa segunda parte aqui da integral, ó, ela só envolve o yg. Tá vendo? yCG. Esse yCG, ele é essa própria distância aqui. Para qualquer quantidade que eu tenho aqui em cima, eu vou ter aqui embaixo. Tá? Então, por isso que esse segundo termo da integral é zero. Porque o eixo xCG passa pelo centroide. Então, eu não vou ter distância aqui, ó. Tá passando por esse eixo, eu quero é desse. Então, como essa integral se refere só a esses eixos, quando eu fizer essa integral aqui, ó, eu vou ter uma porção de dA para cima e para baixo, né? Então, essa porção aqui vai equilibrar essa e elas vão se anular. Beleza? Então, por conta disso, isso aqui dá zero, né? Essa distância aqui é zero, quando chegar bem aqui no CG. Fazendo isso, ó, eu tenho uma integral de yCG dA, que a gente já conhece ela, e essa integral aqui de dy ao quadrado dA. Isso daqui, ó, gente, é essa integral aqui que a gente já conhece. Tá vendo? Essa integral bem aqui, ó, é a mesma dessa, né? Essa aqui, no caso, é a mesma dessa. Então, isso aqui a gente sabe que é ix. Que x é esse? O do que eu estou calculando. Como é CG, vou colocar ixCG. E aqui, integral de dA é A, né? Então, por isso que apareceu esse A e a integral saiu, dy ao quadrado. Beleza? Então, presta atenção. Essa fórmula aqui que a gente vai usar no final. Quando eu quero calcular o momento de inércia em qualquer eixo que é paralelo ao que passa pelo centro de gravidade, eu tenho que encontrar o momento de inércia da figura, né? O momento de inércia em torno do eixo horizontal, que passa pelo centroide daquela figura, no caso um retângulo, um círculo, um triângulo e assim vai. A área dessa figura e a distância vertical entre os eixos. Se aqui é x, eu preciso da distância entre os eixos x. Olha aqui o eixo x e aqui o eixo x. A distância entre os eixos x, entre os dois eixos x, x's, né, no caso, eu acho, será dy. Então, por isso que ficou dy ao quadrado. Se aqui fosse y, aqui seria y e aqui seria x. Tá? Aqui sempre vai ser o contrário dos dois. Beleza? Nota isso aí. Feito isso, a gente vai poder expandir essa ideia para os outros, né? Então, por exemplo, aqui eu escrevi de novo uma outra figura qualquer figura, aqui está o centro de gravidade da figura,
E aqui está a distância entre os eixos x. E aqui está a distância entre os eixos y. Então, o momento de inércia em torno do eixo x, esse x que passa aqui embaixo, é o momento de inércia em torno desse eixo aqui que passa pelo centro de gravidade da peça, mais a área desse eixo, a área dessa peça, vezes as distâncias entre os eixos x, ó, e a distância dy, tá bom? A mesma coisa para y. Aqui eu estou escrevendo o que é cada um. O momento de inércia é o momento de inércia que passa em relação ao eixo x, certo? X. E aqui o momento de inércia que passa em relação ao eixo xcg. A área e aqui a distância entre os eixos. X e xcg. Vou falar x's. Beleza? Feito isso, sabendo dessa fórmula, a gente vai poder encontrar a equação do momento de inércia para o triângulo. Então, bora lá. Primeiro, tem um triângulo, né? Esse triângulo tem que fazer duas faixinhas daquela, igual como a gente vê no retângulo. Só que, igual como no centro de gravidade, eu preciso encontrar a equação dessa reta aqui. Porque essa faixinha lá muda de altura, né? E muda de largura. Então, eu preciso encontrar isso. Então, como é que faz? Preciso ter dois pontos, né? Já expliquei. Faz determinante. Resolve o determinante e vai encontrar os valores de y e x. Eu expliquei isso aqui melhor em outras aulas lá do centroide. Então, dá uma voltada aí no vídeo, tá? Tem um vídeo que tem isso aqui. Não vou perder muito tempo aqui. Então, já tenho as equações de y e as equações de x que saíram daqui. Fazendo isso, eu vou usar exatamente a mesma fórmula que a gente usou ainda há pouco. Integral de x vai ser o quê? Integral de y ao quadrado, momento de inércia x, integral de y ao quadrado, dA, né? Então, onde que vai variar essa faixa? Essa faixinha aqui que eu estou trabalhando, ó, ela vai vir daqui, que é 0, né? Sistema de origem, 0, e vai até aqui, tá? Nesse caso, eu estou fazendo por esse sistema de origem aqui. Beleza? Então, vai de 0 a h. Então, ficou y ao quadrado. O que é o dA? O dA, ó, tô vendo essas curvinhas aqui? Vai ser o x vezes dy. O que é o x? BH menos BY sobre h. Tá bem aqui, ó. Vezes dy. Bacana? Então, fazendo isso, ó, resolvendo essa equação, essa integral, ó, posso tirar o b em evidência aqui, porque tem dos dois, e o h também. Então, ficou assim, hy ao cubo sobre 13 e y a 4 sobre 4, de 0 a h. Substituindo isso aqui tudo, eu vou ter BH ao cubo por 12. Só que isso é o momento de inércia que passa aqui na base, né? O que eu quero é o que passa aqui no CG. Então, o que eu faço? Eu vou usar a equação dos eixos paralelos, né? Qualquer eixo, para encontrar isso. Primeiro, eu tenho um momento de inércia bem aqui. Então, o que eu vou fazer? Ix é o momento de inércia x que passa no CG mais a área vezes a distância ao quadrado. Então, o que eu tenho é o que tá longe do CG, que não é o CG, né? Então, ó, esse valor que eu substituí, que eu encontrei aqui, eu vou substituir aqui no valor de x. Vai ficar BH sobre 13 por 12 igual ao momento de inércia em x, que é o que eu quero descobrir, mais a área de um triângulo, que vai ser BH sobre 2, vezes a distância. Que distância é essa? A gente já sabe que é o centro de gravidade de um triângulo, né? É 1/3 da altura e 1/3 da base. Então, o que me interessa, como é x, eu vou precisar do y. Então, é o vertical aqui, h sobre 3, ao quadrado. Resolvendo isso, eu vou ter o quê? Ó? Peguei essa parte que resolvi e passei para o outro lado. Aí ficou BH3 sobre 12 menos BH3 sobre 18. O mínimo aqui dá 36, né? Resolvendo essa conta, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, que é a que interessa para o triângulo. Então, é IXCG BH3 sobre 36. Isso é do triângulo. Aí eu deixei aqui um preparado para a gente fazer essa outra aqui, que é do eixo Y, né? No caso, agora eu vou ter que usar x. Então, x ao quadrado. Aí o dA vai ser o quê? Tá vendo aqui? O dA vai ser essa distância aqui, ó. Seu y, né? Que é o que eu tenho aqui. Vendo aqui, ó. B, H, HX sobre B vezes dx, perdão. Resolvendo isso aqui, ó, fazer para cá, fazer aqui embaixo, vou ter o que? 0 a B. Aí o que eu vou tirar aqui? O B em evidência. Tem um B aqui, tem B e o H, né? H sobre B. Aí vai ficar x ao quadrado B menos x dx.
Isso aqui vai ficar 0b. O h eu posso colocar aqui para fora, hb. Aí vai ficar bx ao quadrado menos x à terceira. Igual. Aí vai ficar hb. Aí bora resolver essa integral. Aqui vai ser o quê? Só aumentar o expoente do x. Bx à terceira por 3 menos, né, x à quarta por 4. Aí vai de 0 a b, né, porque essa faixa aqui está variando de 0 a b. Aí a gente vai chegar, resolvendo essa equação, a gente vai chegar nisso aqui, ó, igual no outro. E x vai ser h sobre b vezes b vezes b à quarta por 3 menos b à quarta por 4. Aí isso daqui, ó, vai ficar h sobre b, o mínimo aqui dá 12, entre 3 e 4, 12 por 3 é 4, vai ficar 4b à quarta menos 12 por 4 é 3, vai ficar 3b à quarta, né? A gente vai descobrir que isso aqui vai dar h sobre b vezes, isso daqui dá b à quarta por 12, que no final vai dar, corta um b daqui com esse, vai ficar h, b à terceira, h, né, sobre 12. Mesma coisa que a gente tinha encontrado lá no outro. Aí fazendo aquela mesma conta que a gente fez, né, no caso agora vai ser i, aqui é y, tá, e ycg mais a área vezes a distância x, né? Lembra quando aqui foi y, aqui é x, ao quadrado. Então, bem aqui o que eu tenho é o b 3h por 12. Isso aqui é o que eu quero descobrir. A área é a mesma, base vezes altura sobre 2. A distância é a x, ó, essa aqui, ó, entre os eixos y. cb sobre 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar aqui o ycg é igual a b ao cubo h por 36. Igual como a gente fez lá no outro. Beleza? Então, essa é a fórmula que eu preciso para o triângulo. Resolvendo isso, né? Fazendo isso, a gente vai para outra fórmula agora. A gente vai para a do círculo. Na equação do círculo, a gente vai usar coordenadas polares, tá? Porque a gente sabe que a soma dos momentos de inércia é igual. E como é um círculo, o momento de inércia em torno do eixo x é igual ao momento de inércia em torno do eixo y. Então, bora lá. Nesse caso aqui, a faixa vai ser circular. Vai ter uma espessura dr, né? Aí eu vou cortar com uma tesoura essa faixinha e vou esticar ela aqui, ó. Ela vira um retângulo, que tem comprimento de círculo, que vai ser aqui, 2πr, né? No caso, esse r aqui vai ser esse rzinho aqui, minúsculo. E a espessura vai ser dr. Então, tenho a área, vai ficar 2πr vezes dr. Aí, a fórmula do momento de inércia polar é integral de área de r ao quadrado dA. Então, o r, né, é o rzinho. A área é isso aqui, 2πr dr. E essa faixa, ela vai variar conforme o tamanho do r, né? Quando ela está bem aqui, esse círculo é pequenininho. E quando ela está lá no mais periférico, aqui ela vai ter o raio grandão. Então, vai variar de 0 a r. Resolvendo isso aqui, ó, a variável de integração é rzinho, então vai ficar, tem r aqui, r à quarta sobre 4, né, já integrado, porque aqui dá r à terceira, integrando, vai ficar 4 sobre 4. Substituindo os intervalos de integração, eu vou ter o momento de inércia polar, que é esse J0, πr4 sobre 2. Só que a gente sabe, né, que o momento de inércia de um polar para um círculo, né, o x é igual ao y. Então, eu posso dizer que o momento de inércia polar é igual a 2 vezes ixcg. Podia ser y aqui, tá? Fui eu que escolhi esse. Então, ó, substituindo isso aqui, ó, j é 2x, que é como do eixo polar, eu vou ter isso aqui, que é o momento polar, que é πr à quarta sobre 2, 2, porque é igual, e vou descobrir que o ixcg é isso, πr à quarta sobre 4. Se eu quiser usar o diâmetro, basta substituir no lugar do r, d sobre 2. Quando eu substituo d sobre 2, eu vou ter essa fórmula aqui, ó, que o ix é cg é π d à quarta sobre 64. Esse valor é a mesma coisa para o y, tá? Se for momento de inércia em torno do eixo y, é a mesma fórmula.
Beleza? Então o círculo é baba. Fazendo isso, né, resolvendo, usando essas coisas, agora a gente vai usar um quarto de círculo. O quarto de círculo é o mesmo esquema. Então, ó, concorda que um quarto de círculo é esse setor aqui do círculo, né? Então eu conheço o momento de inércia do círculo, em torno desse eixo que passa aqui, que é o CG do círculo. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o momento de inércia em torno desse aqui, ó, para isso. Que são esses eixos, esse eixo x e y, que passa aqui na base de um quarto de círculo, seria do centro de gravidade do círculo total. Então o que eu faço? Como eu sei o momento de inércia em torno do círculo, que é πr a quarta, que a gente descobriu agora, basta dividir isso por 4, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Então, no final, o ix, né? Que esse x aqui vai ficar πr a quarta sobre 16. Sabendo disso, eu posso usar de novo o teorema dos eixos paralelos, que é esse bem aqui, ó, ix, xcg, a, dy, né? No quarto de círculo é a mesma coisa, o x é igual ao y. Então, substitua aqui essa fórmula, πr a quarta sobre 16. Deixa essa variável, que é o que eu quero encontrar. A área de um quarto de círculo vai ser a área do círculo dividido por 4. A área do círculo é πr quadrado, né? Dividido por 4, porque é 1/4. A distância entre os eixos x, né? Ou então eixo y, aqui, ó, é 4r sobre 3π. Essa mesma distância aqui, tá? No caso, eu estou usando essa. 4r sobre 3π ao quadrado. Resolvendo isso aqui, né? A gente vai descobrir que ixcg vai ficar assim, ó, πr a quarta sobre 16, que é esse bem aqui, menos essa conta toda. Essa conta toda dá 16 πr a quarta sobre 36 π ao quadrado. Então, o que eu faço? O que eu fiz? Só isolei o πr a quarta e deixei isso aqui para cá. Esse parênteses é um número, porque π é uma constante. Então, isso aqui, ó, eu posso usar dessa fórmula ou usar direto assim, ó. Já resolvendo esse parênteses aqui, substituindo R por D sobre 2. 3,43, 10 a terceira, D a quarta. Então, você pode usar essa ou essa, tá? Você que escolhe. Bom, feito isso, a gente tem um resuminho aqui das fórmulas que a gente precisa, tá? Para encontrar os momentos de inércia em torno dos eixos que passam pelos centros de gravidade das peças. Então, do retângulo é base ao cubo, base vezes h terceira por 12, e aqui é b a terceira h por 12. Note que a única coisa que muda, se aqui está a terceira, o outro é a outra grandeza que vai estar a terceira. Então, por exemplo, no x é o h que está ao cubo, no y é o b que está ao cubo. A mesma lógica vale para o triângulo, só muda aqui a 36, ó. Beleza? Para o quarto de círculo é a mesma conta, como eu te falei, ó. Que der para cá é para cá. Então, x é 3,43, 10 a menos 3d4, e o y é a mesma coisa. O círculo a gente já sabe, também é igual, ó. Dupla simetria. Então, πrd a quarta sobre 64, tanto para x quanto para y. Por um quarto de círculo, é o seguinte. Para um semicírculo. No x, que é esse eixo aqui, ó, ele se assemelha a esse, é como se fosse duas dessas. Então, por isso que apareceu duas vezes 3,343, 10 a menos 3d4. E para o y é como se fosse, ó, esse círculo sem essa parte de baixo. Então, o que faz? É a fórmula do círculo dividido por 2. Então, πd a quarta por 64 dividido por 2, que eu multipliquei por meio. E essas são as equações fundamentais que a gente vai precisar, né? Que o momento de inércia em torno do eixo x é a integral de y ao quadrado dA, e o momento de inércia em torno do eixo y é a integral de x ao quadrado dA. Tá? E essa aqui é a equação dos eixos paralelos. Se aqui for x, aqui é y, né? E aqui é x, x, y. Aqui é y, y, x. Tá? Grava isso. Beleza?